Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo da hora que vocês estão assistindo o vídeo. E nesse vídeo vou fazer uma breve revisão sobre o conceito e a notação de intervalos da reta. Nós já estamos dentro do contexto de interpretar geometricamente os números reais por meio da reta real, né? Já vimos como fazer isso. Estudamos algumas inequações, tanto convencionais como inequações modulares. As inequações convencionais que eu me refiro foram aquelas de primeiro e segundo grau que nós estudamos. E no caso das soluções das inequações, por mais que nós não tenhamos falado no conceito, ou não existia solução, ou existiam infinitas, e o conjunto solução é o que a gente chama de... são exemplos, né? As soluções são exemplos de intervalos da reta. E o que é um intervalo da reta? Eu digo que um subconjunto da reta, que eu vou usar a letra I para representar aqui, é intervalo, ou é um intervalo, se quando eu tenho A menor que B elementos de I, então, aliás, I, C é um número entre A e B, nós temos necessariamente que C pertence a I, tá? Isto é, se eu tenho A menor que B em I, e eu tenho um número C entre A e B, então o C também pertence a I. Dois elementos no conjunto implica que quaisquer elementos entre esses dois também pertencem ao conjunto, tá? Um exemplo, considera esse conjunto I, que é formado por todos os números reais entre o 0, contando o próprio 0, e o 10. Conjunto dos números entre 0 e 10 e contando o 0 e o 10, porque aqui é menor ou igual e aqui também. Se eu pegar quaisquer dois elementos aqui dentro, por exemplo, o 1 pertence ao I, o 2 pertence ao I também, tá? Qualquer outro elemento C que está entre 1 e 2, se 1 é menor do que C, que é menor que 2, como ele também está entre 0 e 10, C pertence a I também, porque I contém todos os elementos entre 0 e 10, consequentemente, todos os elementos entre 1 e 2. E o mesmo raciocínio aqui vale para qualquer escolha de dois números que eu pegar dentro de I, tá? Agora, se eu considerar o conjunto I', que é formado pelos números naturais, tá? E se eu pegar novamente 1 e 2, né? São números naturais. Então, eles estão dentro do conjunto I. Mas, se eu pego a raiz de 2, por exemplo, que é um número irracional, está entre 1 e 2, porque a gente sabe que ela é aproximadamente 1,41, mas raiz de 2 não pertence aos naturais, não pertence a I. Então, existem dois elementos dentro do conjunto, de modo que existe um elemento entre esses dois que não está no conjunto. Então, o conjunto dos naturais não é um intervalo, tá? Por exemplo, né? Eu tinha comentado que as soluções das inequações que nós tínhamos estudado eram intervalos. Se eu pego a inequação 2x menos 5 maior que 2, por exemplo. Isso aqui equivale a 2x maior que 7, somando 5 aos dois lados, e dividindo por 2, x é maior que 7 sobre 2. Então, eu estou dizendo que o conjunto solução é o conjunto de todo x real, tal que x é maior que 7 sobre 2. Se eu pegar dois elementos aqui dentro, né, por exemplo, o 8 e o 10, são elementos aqui dentro, né?
e eu pegar qualquer número entre esses dois, C, como o 8 é maior do que 7 sobre 2, ele está aqui dentro, e o C é maior do que o 8, o C também é maior que 7 sobre 2, então ele também está aqui dentro. Então, o C está dentro do conjunto e esse conjunto é um intervalo, tá? Agora, normalmente, a gente usa uma notação um pouco mais resumida para intervalos, em vez de explicitar a descrição dentro de chaves, tá? Então, eu vou apresentar aqui, usando o auxílio da reta, alguns conjuntos que são intervalos, e mostrar como que a gente representa esses conjuntos. Então, pega aqui, por exemplo, considera 0 e 1. Só a título de ilustração. Poderiam ser quaisquer dois números, tá? Quando eu representar por meio desse desenhozinho aqui, duas bolinhas fechadas, uma no 0 e uma no 1, e esse tracejado, eu estarei indicando que o conjunto representado é o conjunto dos números entre 0 e 1, tá? Então, aqui seria o conjunto I dos x pertencente aos reais com 0 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 1. A bolinha fechada vai representar menor ou igual, tá? Nós representamos esse conjunto por esse símbolo, colchete 0, colchete 1. E eu digo que esse é o intervalo fechado em 0 e fechado em 1, ok? Se eu representasse assim, uma bolinha aberta no 0 e uma bolinha aberta no 1. Aqui o 0 e aqui é o 1. E pegasse todos os números entre 0 e 1. Esse conjunto agora é o conjunto dos x reais. A bolinha aberta indicará que não estamos considerando o 0. Então, 0 é menor do que x, que é menor do que 1. Então, esse conjunto, representado geometricamente aqui, é o conjunto dos números entre 0 e 1. Também é um intervalo. E a gente vai usar a seguinte notação para representá-lo. Parênteses 0, parênteses 1. Então, colchete representará o fato de que o número 0 pertence ao intervalo. Parênteses para representar que o 0 não pertence ao intervalo. Mesma coisa para o 1 e aqui também. Mas nos dois casos, tanto neste intervalo como neste intervalo, todos os números entre 0 e 1 estão sendo considerados, estão sendo representados. Aqui a gente diz se tratar do intervalo aberto em 0 e aberto em 1, tá? Semelhantemente, se fosse aqui o 0, aqui o 1, aqui uma bolinha aberta, aqui uma fechada. Que conjunto seria esse? Seria o conjunto dos x pertencente aos reais, tal que, como a bolinha no 0 é aberta, o 0 é menor que x, como a bolinha no 1 é fechada, que é menor ou igual a 1. E eu vou representar por, adivinhem, parênteses 0, intervalo aberto em 0, 1 colchete, fechado em 1. Claramente, se fosse o contrário, se aqui fosse uma bolinha fechada e aqui fosse aberta, nós representaríamos por colchete 0, parênteses 1. Intervalo fechado em 0 e aberto em 1, tá? Pode acontecer também, como foi no exemplo da inequação que eu resolvi aqui com vocês, de não ter dois extremos delimitando o intervalo, mas apenas um. Pode acontecer uma situação assim. Eu considero o número 0 aqui, por exemplo, uma bolinha fechada, e o meu conjunto representando todos os números à direita do 0. Todos os números maiores ou iguais a 0. Nesse caso, o conjunto é x real, tal que x é maior ou igual a 0. E na notação de intervalos, isso seria colchete, porque está a bolinha fechada, 0. E aqui no outro extremo eu coloco o símbolo de infinito. E se eu uso infinito, por não se tratar de um número, eu sempre uso parênteses. Então, esse é o intervalo fechado em 0 e indo até mais infinito, tá? Poderia claramente ser o contrário.
Então, pode ser uma situação como essa, onde eu tenho o número 2 aqui, por exemplo. Poderia estar aberto no 2 e considerando todos os números à esquerda do 2. Nesse caso, como vocês imaginam, a notação de intervalo seria parênteses menos infinito, 2 parênteses. Intervalo aberto de menos infinito a 2, tá? Espero que isso ajude vocês na revisão dessa notação. Nas próximas aulas a gente vai dar continuidade ao estudo dos números reais, começando a falar sobre funções, tá? Um abraço, bons estudos e até mais.